Goiânia, né, Silvio? Aí eu, em nome da Igreja de Independência, agradeço pela tua presença, pelo teu convite, pedir você ter aceitado o meu convite e que Deus te use nesse momento, tá bom, Senhor? Obrigado, Léo, é um privilégio estar aqui com vocês. Saúde a todos. Shirley está ali, a primeira dama de vocês, em nome da Shirley. Feliz sábado a todos, Deus seja louvado. Fiquei muito feliz em ver que eu trabalho com as pequenininhas, bonita, né? É tão difícil a gente ver isso hoje em dia. Parabéns aí à direção da igreja, a pessoa que cuida dos pequenos. Fiquei muito feliz mesmo, Deus seja louvado. Mensagem de hoje eu vou falar sobre a volta de Jesus. Não é segredo para ninguém, quem já conhece a Bíblia sabe pelos acontecimentos que estamos bem próximos da volta do Senhor Jesus, mas como povo de Deus a gente está passando um período bem difícil. O povo de Deus ele tem estado num estado de mornidão espiritual, isso está escrito lá em Apocalipse. Mas eu digo uma coisa a cada um de vocês que é questão: não precisa ser assim para você. Depende única e exclusivamente de cada um de nós ficarmos quentes espiritualmente. Eu vou usar como texto para a volta de Jesus Gênesis capítulo 41, história de José lá no Egito. Hoje o mundo passa por guerras, por crises financeiras, ansiedade. Muitos jovens têm se trancado no quarto, ficado muito tempo com o celular em suas mãos, têm se deixado abater pela ansiedade e muitas pessoas estão sem direção. E a pergunta que eu faço para mim, que você deve fazer para você: se você soubesse que uma grande crise está para chegar, o que você faria? Como que você agiria se você soubesse que uma grande crise está iminente? Então foi exatamente isso que aconteceu lá no Egito. Deus ele revela o futuro a Faraó. Vou abreviar aqui a história, já está com o tempo bem avançado. Faraó teve um sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, depois 7 espigas bonitas e 7 espigas feias, mirradas. E os seus magos não conseguiram revelar o sonho. Então foi chamado uma pessoa que estava cativa naquela época que fez a revelação do sonho. Se você abrir a sua Bíblia em Amós 3, verso 7, vou abrir aqui no meu smartphone que a letra é maior. Quando a gente chega aos 60, mesmo com óculos já fica mais difícil, né? Amós, capítulo 3, verso 7. Diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E partindo lá para Gênesis 41, Gênesis capítulo 41, a partir do verso 25, do 25 ao 32. Amém? Então lhes respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Verso 28. Esta é a palavra, como acaba de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra.
e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. No verso 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, 7 vacas gordas seriam um período de 7 anos de fartura, e 7 vacas magras, um período de fome, um período de escassez. Porém, a crise ela foi anunciada com antecedência. E a pergunta que a gente deve refletir para as nossas vidas: já tem sido nos anunciado com antecedência qual vai ser o fim dos tempos? Eu e você, nós já sabemos com antecedência. Hoje a gente não tem profeta, mas nós temos a palavra de Deus 100% revelada, não tem nada oculto. Tudo que você precisa saber está aqui, está descrito na palavra de Deus. Então ninguém será pego, irmãos, de surpresa. Se Jesus voltar agora, e quem não for salvo não vai poder falar: poxa, eu não tive oportunidades, porque a oportunidade está sendo dada a todos. E o dia de escolher Jesus, quando que é? De se entregar a Jesus, é hoje. Eu não posso deixar para amanhã, porque o amanhã não me pertence. Recentemente eu perdi um primo, uma pessoa bem ativa, ainda jovem, por incrível que pareça, uma morte besta, totalmente inesperada. Sabe o que houve? O cidadão parou o carro na faixa de pedestre para ele passar. Gente, muito cuidado quando você for parar o carro para dar passagem para uma pessoa que está à beira da faixa. Muito cuidado, porque você não sabe quem está vindo atrás. Meu primo foi ultrapassar, uma moto em altíssima velocidade veio e colidiu com ele. Vocês acham que ele imaginaria que ali seria o fim dele? Nós não sabemos qual vai ser o nosso último momento. Ninguém sabe. Então hoje é o nosso dia de estarmos prontos. Constantemente a gente recebe aqueles anúncios no celular de tempestades. E ali a gente tem duas opções: ou a gente se prepara ou a gente ignora. Mas ignorando ou não, a tempestade virá. Você aceitando ou não, Jesus vai voltar. Você se preparando ou não, Jesus vai voltar. Cabe a cada um de vocês escolherem se estarão com Jesus ou se ficarão por aqui quando ele voltar. Mateus 24, Jesus ele faz uma apanhada bastante interessante também sobre os últimos tempos. Mateus 24 é um capítulo que a gente deve refletir bastante, porque muitas vezes a gente entende Mateus 24 de uma maneira meio que equivocada com o que está escrito ali. Se a gente não refletir direitinho, a gente vai ficar com um entendimento que muitas vezes a gente pegou lá atrás, nos nossos antepassados, mas a Bíblia é uma palavra viva. Quanto mais você estuda, quanto mais você cava, mais conhecimento Deus vai te agregando. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, está escrito assim, ó. Acompanhe na sua Bíblia. Tendo Jesus saído, de onde que Jesus saiu? Acompanha junto para você tentar pegar no entendimento que a gente quer transmitir hoje. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele quem? Seus discípulos, para lhe mostrar o quê? As construções do templo. Então veja que o foco ali dos discípulos é a magnitude do templo. O templo era algo extraordinário, algo esplendoroso. E aí no verso 2 é onde Jesus fala: ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, se coloque no lugar daqueles homens
na mente deles com essa resposta de Jesus. Eles apresentam o templo a Jesus, algo que era, vamos dizer assim, um cartão postal para eles naquela época. E aí Jesus olha para eles e fala: realmente é bonito, mas vai ser derrubado. Você consegue entrar na cabeça de um judeu e tentar imaginar o que passaria na cabeça dele? Aí no verso 3 fala que Jesus foi para o Monte das Oliveiras para orar, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Então eles estavam com a preocupação na derrubada do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí Jesus começa com algumas explicações a partir do verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E olha só o verso 6, que interessante. Certamente, Jesus já estava orientando, certamente vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. E aí ele pede para ficar preocupado com isso, com guerras, com rumores de guerras. O que está na sequência aí? Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Muitas vezes a gente ensina guerras como sinais da volta de Jesus. Quantas vezes eu já dei estudo bíblico ensinando sobre os sinais da volta de Jesus, com isso que está descrito aqui? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que você tivesse 4.000 anos atrás, antes de Cristo, lá numa 4.000 anos, qual que era? Já era Babilônia? Ou não? Quem aí é os proféticos? Mas vamos supor que a gente estivesse na época da Babilônia, e naquela época houvesse televisão, e a gente sentasse lá depois de um dia de trabalho, ligasse a televisão, o que estaria passando nas manchetes? Guerras, fomes, não era isso? Aí o tempo passou mais alguns anos, você, depois de um dia cansativo, senta de novo, liga a sua televisão, o que está passando lá? Guerras, fomes, pestes. E aí o tempo vai passando. Você conseguiu entender a lógica que eu quero transmitir para vocês desses sinais que a gente acabou de ler? E aí você chega, passou toda a era, chega no dia de hoje. E aí você liga a televisão, está passando o quê? Guerras, fomes, alguns anos atrás, pestes, como Covid. Seja sincero. Você acha que Jesus vai voltar por causa de guerra? Seja sincero. Jesus volta, Márcio, por causa de guerra? Vocês estão entendendo como que é necessário a gente refletir na palavra e entender realmente o significado do que a gente precisa saber? Jesus não vai voltar por causa de guerras, irmãos, por causa de fomes, por causa de pestes. Isso sempre houve. Qual que é o sinal que está aqui em Mateus 24, que fala que Jesus vai voltar? Só tem um sinal, está no verso 14. Se você ler o verso 13, vai estar escrito assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E olha só o verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, qual que é o sinal da volta de Jesus? Pregação do evangelho. Se nós não estivermos pregando o evangelho, nós não estamos cumprindo a nossa missão aqui na terra. Hoje eu fico triste como líder de igreja, porque há 10 anos atrás nós tínhamos lá na nossa igreja muitas pessoas que davam estudos bíblicos, que saíam, que distribuíam livros, que distribuíam panfletos, que falavam da volta de Jesus. Hoje é raridade a gente encontrar isso no nosso meio. Eu não sei como é aqui com vocês. Eu estou falando lá do meu habitat, que é a igreja da Babilônia. É raridade, irmãos. As pessoas não querem mais comprometimento com a causa de Deus. A grande maioria não quer mais pregar o evangelho, não quer mais sair para dar um estudo bíblico. E qual é a nossa missão aqui na
Qual é o sentido de nós estarmos vivendo neste mundo se não formos para testemunhar o amor de Deus? Qual o sentido? Para refletir. Eu constantemente paro para refletir sobre a minha família. Eu já estou chegando aos 60, mas eu me recordo que quando eu era moleque, dificilmente morria parente meu, porque nós éramos todos jovens. Meus primos eram moleques, meus tios eram de meia idade, aí com seus 30, 40 anos, não morria ninguém. Aí eu fui crescendo, os meus primos foram crescendo, e a gente chegou aos 50 anos, aí os meus tios já bem mais rodados do que a gente, já começaram a morrer, já morreram todos, praticamente. Meus primos já foram quase todos. Um tempo atrás fui lá em Manaus para enterrar meu irmão, que teve uma morte assim, um infarto fulminante. E eu vi aquele homem falando dos cocos, como que Deus é maravilhoso, como que é importante você ser fiel a Deus. Vou contar um rápido relato aqui da morte do meu irmão. Meu irmão não era adventista. Um dia o telefone tocou e falou: olha, que é o fulano de tal, de Manaus, seu irmão morreu. Isso era um domingo. Eu falei: puxa vida, eu não consegui ir lá pescar com o meu irmão. Eu tinha combinado com ele que eu ia viajar para Manaus para a gente pescar. Não deixe para amanhã os seus sonhos, faça hoje. O que tiver que fazer, faça o quanto antes possível. Aí ele perguntou: você quer vir? Eu falei: querer, lógico que eu quero, meu irmão querido, mas você não consegue um voo para Manaus a hora que você quer. E aí ele falou: pode ficar tranquilo que nós vamos tratar do corpo dele, a gente vai marcar o enterro para terça-feira. E assim foi feito. Aí um outro irmão do Rio de Janeiro veio, a gente voou para Manaus. Meu irmão não era adventista. Na terça-feira nós chegamos lá num bairro humilde. E sabe onde estava sendo o velório, meu irmão? Adivinha o nome da igreja? Igreja Adventista do Sétimo Dia. É normal isso? Sem a pessoa ser adventista? Deus ele fez toda uma preparação para acalmar o meu coração. Uma multidão de gente naquele velório numa terça-feira. Tinha ônibus do lado de fora para levar o povo ao cemitério. E aí começaram a encostar em mim e falar: você era muito décio. E começaram a contar as histórias do meu irmão que ele nunca me falou. Histórias de bondade. É o que a tua mão esquerda dá, a direita. Meu irmão nunca falou que fazia obra social. E eles falaram: teu irmão era um anjo para nós. Eu até me emociono. Teu irmão era um anjo para nós. Ele tinha mais posses do que as demais pessoas. E por ser um bairro pobre, meu irmão sempre foi professor pardal. Ele montava rádio, montava televisão. Ele fazia máquinas lá para fazer caixa de papelão, caixa de ovo, sabe? Ele era um inventor. E as pessoas sempre passavam a perna dele, sempre pagavam menos do que valia o projeto dele. Mas mesmo assim, o que ele conseguia, pelo que eu soube, ele distribuía com a população daquele bairro. Ele fazia poço artesiano para atender a população daquele bairro. E eu fui para lá chorando e voltei alegre, com o coração tranquilo, porque lá em João capítulo 28 diz que haverá duas ressurreições: para aqueles que fizeram o bem, está falando aqui para os adventistas, e para aqueles que não fizeram o bem. Então não é a placa da igreja que salva. É lógico que é importante nós estudarmos a Bíblia, é importantíssimo nós sabermos sobre o que está acontecendo neste momento e o que vai acontecer. Mas a história do coco começou a passar um filme aqui na minha cabeça da fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus, irmãos. Tá? Não deixe de ser fiel a Deus. Não perca o céu por infidelidade. Se nós formos refletir, não é nem a mensagem de hoje, mas se nós formos refletir sobre os mandamentos de Deus, a gente não reflete nos 10 mandamentos. Quem aqui toma tempo todos os dias para refletir nos 10 mandamentos? Seja sincero, não precisa levantar a tua mão. Quem toma tempo para refletir? E qual é o ensinamento
básico sobre os mandamentos de Deus? Amor a Deus. Os mandamentos refletem amor. E aí você pega o 7º mandamento, não furtarás. E aí você não furta e fala, eu estou garantido no céu, eu não furto. Minha passagem para o céu está garantida. Será que é assim mesmo? Não furtar, será que é o simples fato de eu não cometer um crime de furto? Será que é isso? E o tempo que era para eu estar com a minha família? Será que eu estou dedicando tempo à minha família? Ou eu estou furtando o tempo que Deus quer que eu dedique à minha família? E o tempo que Deus quer que eu visite os enfermos nos hospitais, que eu visite as pessoas nos seus lares, nos idosos? Será que eu estou fazendo isso ou eu estou furtando esse tempo de Deus? E tem outros 9 mandamentos na mesma escala, no mesmo sentido para você refletir. Não é só aquilo que você lê ali e imagina, eu estou fazendo isso, estou tudo certo. Isso não. Reflita sobre os mandamentos, porque eles são profundos. Voltando aqui para a história de José, deixa eu virar minha cola aqui, que depois dos 60 você já viu, né? Não é fácil. Quem ainda não tem 60, aguarde que vocês chegarão lá, viu? Fica tranquilo. Sabe, irmãos, José, ele é um tipo de Cristo. José, ele foi rejeitado, Jesus também foi rejeitado. José, ele foi vendido, Jesus também foi vendido. José sofreu injustiça, Jesus também sofreu injustiça. José desceu no mais fundo do poço, mas ele se manteve íntegro, ele se manteve fiel a Deus. Jesus, ele foi crucificado, mas Jesus ressuscitou, amém? E ele prometeu que vai voltar. Filipenses capítulo 2, verso 9, diz o seguinte. Deixa eu pôr aqui o meu smartphone, que é muito maior. Filipenses 2, verso 9, que fala sobre a exaltação de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem, irmãos? De Deus. José, ele salvou o Egito da fome. Jesus, ele salva o mundo hoje da perdição. Volta lá para Gênesis, capítulo 41, para a gente continuar a leitura. Gênesis, capítulo 41. Vamos ler agora do 47 ao 49. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, durante a fartura, tudo que parecia correto de se fazer, José fez. José estava trabalhando durante o tempo de fartura. E eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Nós estamos num tempo de fartura, sim ou não? Não temos toda a liberdade de congregarmos? Nós estamos aqui hoje reunidos. Nós estamos, irmãos, ainda em um tempo de fartura. Nós ainda podemos portar as nossas Bíblias, podemos fazer reuniões, tanto aqui na igreja como pequenos grupos. Estamos num tempo de fartura, tempo de liberdade, ainda podemos cultuar. Como falei, está muito próximo da volta de Jesus. Não devemos esperar a crise bater a nossa porta para nós nos prepararmos. Eu comecei a me preparar para a volta de Jesus em 2008. 2008, os mais antigos aqui
já sabe, que eu já contei. Eu tive a doença do pânico em 2008. Aquilo lá foi o fundo do poço para mim quando ocorreu. Não tinha conhecimento da palavra. Eu era uma pessoa que me julgava boa, ou auto-julgamento, né? Não fazia mal a ninguém. Eu me achava que estava tudo tranquilo, estava tudo certo para mim. Mas eu não tinha conhecimento sobre Deus, não tinha relacionamento com Deus. E Deus permitiu que eu ficasse doente para eu procurá-lo. E assim aconteceu. Foram momentos terríveis, dias angustiosos, noites sem dormir, com doença do pânico, até em suicídio eu pensei naquela época. Mas depois eu comecei a estudar a Bíblia, fui conhecendo Jesus, e quando eu conheci Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele. Aí as coisas passaram a ter sentido na minha vida. Não seja perfeito, eu estou distante de ser perfeito. Eu sou um pecador que careço da misericórdia de Deus todos os dias. Mas eu fui aprendendo sobre Jesus. E aquilo foi me dando forças. Passei um ano ainda tomando medicação, mas depois fui curado 100% para a honra e glória do nome de Deus. Aí me converti, passei a ter muitas experiências com Deus, comecei a ver algumas coisas que, contando aqui para vocês não vão acreditar, não vou nem falar. O que eu vivi dá para escrever um livro, está tudo anotado. Comecei a ver coisas que me espantavam. E um dia, voltando de São José dos Campos, eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, estava no setor administrativo, trabalhava de segunda a sexta. E eu já tinha visualizado algumas coisas que me acompanhavam ao lado da minha moto. Eu sabia que era do lado do inimigo, do lado de Deus, porque eu já havia tido experiência com pessoas possessas, né? Deus permitiu toda essa experiência comigo. E aí um dia, voltando, eu vi coisas que não eram do lado de Deus, de moto também ao meu lado. E aí me deu medo, em pensamento eu falei com Deus, falei, Senhor, agora eu sei que não são os anjos, pelo menos não são os teus anjos. E Deus falou nítido na minha mente, olha, você sabe que eles existem, é um mundo espiritual, né? Eu já permiti que você visse coisas, que você passasse com pessoas possessas, para você saber que eles existem, eles estão neste mundo. E uma frase que o Espírito Santo falou à minha mente, que eu nunca esqueci, falou assim: enquanto você estiver comigo, eles não terão poder sobre a sua vida. Amém? Eu digo mesmo para vocês, enquanto vocês estiverem com Deus, é lógico que a gente vai ter dificuldade, vai ter o dia ruim, vai ter aprovação, mas enquanto vocês estiverem com Deus, o diabo não terá poder sobre a vida de vocês, porque vocês são de Jesus. Jesus cuidará de nós até o último momento. Sabe, quando veio a crise final, quando a fome chegou lá no Egito, pelo menos para os vizinhos, né, dos egípcios, não adiantava ser rei, não adiantava ter dinheiro, porque a fome ela foi geral. O único que tinha alimento era quem estava lá no Egito. E aí, lá em Gênesis, no verso 54, está escrito assim: começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia o quê? Pão. E sabe o que as pessoas tinham que fazer? Tinham que ir até José para comprar alimento. Inclusive a família dele desceu para o Egito para comprar alimento. Verso 55: sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. O que Faraó falou? Faraó dizia a todos os egípcios: ide a quem? A José. O que ele vos disser, fazei. José, ele estava representando naquele momento a Cristo. Então, vá até José, que você vai saciar a tua fome. E eu digo mesmo hoje para você que está aqui: não sei o que você está passando, não sei qual é a tua luta, mas nós temos uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Se você está com fome, vá até Jesus, que Ele vai saciar a tua fome. Se você está passando por tempestades,
até Jesus, porque Ele vai acalmar a tempestade da tua vida. Sabe, irmãos, essa profecia da mordidão espiritual, como eu falei no início, não precisa estar na minha vida nem na tua vida. Nós podemos ser diferentes. Podemos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres que testemunham o amor de Jesus onde quer que estejam. E faça aquilo que é certo, porque é certo fazer o que é certo. Como frase do antigo pastor Gilvan, né? Sabe, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Uma vez eu estava descendo lá a avenida da Gorilândia, perto do cemitério, e lá tem uma rotatória em 3 metros na contramão. E aí eu com pressa, né, falei, poxa, eu vou virar aqui 3 metros. A rotatória é lá embaixo, longe. Foi só eu pensar. Já falou a minha mente, você sabe que isso é errado. Eu falei, perdoa, Senhor. Vou lá embaixo fazer a rotatória e voltar para o outro. A gente sabe, irmãos, o que é certo e o que é errado. Eu não preciso falar para você no que você está errando, no que você precisa se corrigir para herdar o céu, você sabe. Isso é entre você e Deus. Eu encerro a mensagem dizendo que falta só um pouquinho para Jesus voltar. Não deixe para amanhã tomar a tua decisão ao lado de Cristo. Se tem alguém, querida, que não se batizou, que ainda não estudou a Bíblia, se prepare. Procure os líderes desta igreja, procure o pastor Orestes, se prepare para o reino, porque muito em breve Jesus vai voltar. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Mas, Senhor, esteja conosco para que nós possamos decidir estar ao teu lado, independente do que aconteça conosco. O Senhor possa ser o Senhor da nossa vida. Nós queremos servir a Ti. Em especial nessa manhã, eu oro pelo ministério do meu esposo. Que o Senhor o capacite para estar à frente do Teu povo nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. E por favor, Senhor, abençoe as mamães que nós ainda temos aqui nessa terra. Que elas possam sentir o Teu carinho. E que nós possamos voltar para casa agora felizes, Senhor. Porque nós viemos Te adorar e fizemos nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós somos gratos. Amém. Amém. Irmãos, eu peço perdão porque eu não vou poder ficar com vocês no final, que a gente vai ter um avante lá agora, daqui a pouco, lá em Burilândia, e vai uma galera lá em casa para almoçar, né? Os pastores, o pastor Carlinhos de São José. Então, senão vai atrasar muito o almoço deles, tá? Me perdoem, mas certamente os líderes da igreja receberão vocês ali à porta. Deus abençoe vocês.